Bom dia, queridos companheiros e companheiras, amigos e seguidores do nosso canal. Estamos mais uma vez aqui para um bate-papo com o Dr. Luiz e, por sugestão também dos seguidores do canal, nós falaremos hoje sobre os resgates coletivos, que no Livro dos Espíritos está como flagelos destruidores. Então, são as perguntas 737 a 741 do Livro dos Espíritos, né? Então, nós não vamos poder ler tudo, então nós extraímos aquilo que a gente achou mais importante. Então, qual o objetivo desses flagelos destruidores? Um progresso mais rápido rumo à perfeição, pois se realiza em alguns anos o que levaria até muitos séculos. Então, vejam bem, o objetivo de ocorrerem esses fenômenos é para que haja um progresso mais rápido, acelere-se o progresso. No caso que nós estamos passando, infelizmente, no nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, lá em Brumadinho, e há 3 anos atrás passamos em Mariana também, esse progresso se dará em várias frentes, não é? Em especial na busca de soluções para que nós não agridamos a natureza do jeito que estamos fazendo. Então isso motivará o nosso progresso de ordem material. E para os espíritos que desencarnaram, né? Na verdade, a vida no plano espiritual é a vida verdadeira, não é essa aqui é transitória. Então, para eles é o retorno e mais um degrau na evolução para atingir-se a perfeição. Então, eles cumpriram mais uma reencarnação e não importa a forma como a gente desencarna, né? A gente tem que desencarnar de alguma maneira, seja através de uma doença, seja através de uma morte assim coletiva, um acidente entre aspas, né? Enfim, temos que ir de alguma maneira. E no caso específico, esses espíritos foram através dessa morte coletiva, ok? Então, para eles, a gente sabe que a morte não existe. Para esses espíritos é uma maneira de evoluir mais rápido. E aí temos também essa frase. Kardec pergunta, Deus não poderia utilizar-se de outros meios, além desse flagelo destruidor? Resposta, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um conhecimento do bem e do mal. O homem é que não se aproveita desses meios e necessita ser corrigido no seu orgulho para que sinta a sua própria fraqueza. Então vejam, nesses momentos a gente se sente muito frágil, né? Porque a qualquer momento, qualquer um de nós poderia estar lá de alguma maneira, né? Ou esses flagelos eles podem acontecer com qualquer um de nós. Então demonstra nossa fragilidade e nos coloca num processo mesmo de submissão às leis divinas, de aceitação de que somos vulneráveis e que a qualquer momento poderemos retornar ao plano espiritual. Então esse é o objetivo, né? E Deus utiliza. Todos os dias ele nos dá meios diferentes desse, né? Através do conhecimento do bem e do mal. No caso específico, o homem sabe como evitar esses desastres, essas quedas de barreira. Claro que sabe. Claro que nós temos tecnologia para isso. Mas como o interesse comercial, a ambição material é maior do que o conhecimento, isso acaba predominando. E nós temos essas tragédias, não é? Tragédias anunciadas, né? A palavra tragédia nem é muito pertinente porque foram situações provocadas pela imprevidência humana. Então a gente não pode dizer que foi um acontecimento inusitado, era um acontecimento esperado, tendo em vista que
não existe uma fiscalização correta, não existe, enfim, uma busca da perfeição na questão dessa condição de conter as barreiras do fenômeno da natureza, que a gente está, de alguma maneira, interferindo nas montanhas, né? E extraindo os seus minérios, e nós teríamos que ter todo o cuidado do mundo para não provocar esses deslizamentos, né? Continua Kardec perguntando assim, mas morrem homens de bem e perversos, isso é justo? Né? Veja que pergunta interessante. E às vezes a gente questiona isso mesmo, né? Por que tanta gente boa, muitos pais de família com crianças pequenas, pessoas do bem, né? Morrendo lá no refeitório, enfim. E junto com pessoas não tão boas, né? Seria justo todo mundo morrer junto? Não teria que morrer primeiro? A gente tem essa concepção, né? Morrer os menos bons e deixar aqui os melhores, né? É uma concepção equivocada. A resposta é: a vida do corpo bem pouca coisa é. Nós é que lhe damos uma imensa importância. Um século no nosso mundo é um relâmpago na eternidade. Não é verdade? Então, para nós que estamos reencarnados, um desencarne coletivo desse é muita coisa. Muita coisa. Mas se a gente imaginar que naturalmente, sem nenhum flagelo, 12 pessoas desencarnam por minuto no mundo, né? Sem flagelo natural nenhum, em condições absolutamente naturais, tanto faz se foi de uma maneira ou de outra, a gente tem que voltar para a pátria espiritual. Esse é o nosso destino. Estamos aqui de passagem, né? Aliás, eu acho muito interessante que no meio espírita eu conheço algumas pessoas que têm pânico da morte, muito medo da morte. Eu acho até engraçado isso, que é como se a pessoa tivesse medo também da lei da gravidade, né? Porque quando a gente reencarna já sabe que vai desencarnar, é um fenômeno absolutamente natural, como a lei da gravidade, como todas as outras leis divinas, né? Ela rege os nossos destinos. Então a gente ter medo da morte é uma coisa meio paradoxal, embora a gente não condene nada nem ninguém, né? Mas a pessoa ser espírita e ter medo da morte é um grande, no meu entender, um grande paradoxo, né? E a resposta, né? Isso não é justo? A vida do corpo bem pouca coisa é. E ele dá um exemplo também de um general num campo de batalha, né? Com relação a essa transitoriedade do corpo, que o general ficasse preocupado apenas com os soldados e não com as suas roupas, né, que podem ser estraçalhadas no combate, né, podem ser absolutamente destruídas, mas o general vai ficar preocupado com o soldado e não com a sua roupa. Então essa metáfora quer dizer assim, Deus não está preocupado com os nossos corpos físicos, que são transitórios. Do pó vieste, ao pó voltarás, né? Eles vão voltar à matriz da Terra para dissociar todos os seus elementos e formar novos corpos. Ele não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado com seus filhos, com a evolução dos seus filhos. Essa é a preocupação básica do pai. Então, o general é Deus, né? Que nessa metáfora que está absolutamente envolvido com o nosso progresso rumo à perfeição. Esse é o interesse máximo de Deus para os nossos destinos. Ele quer que nós cheguemos à perfeição o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto estivermos a braços com as nossas paixões, os nossos arrastamentos, o nosso apego à condição material, nós sofreremos. Todo apego, dizia Buda, leva a um sofrimento. Toda imperfeição também. Enfim, quanto mais rápido a gente evoluir, mais rápido a gente entra no estado de
felicidade. Então é isso que Deus quer para cada um de seus filhos, né? Obviamente. Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência e demonstrar paciência, resignação ante a vontade de Deus. Não é verdade? Agora, com essa tragédia, né? Vão ter que exercitar a inteligência para criar os meios e os mecanismos para que de futuro novos desastres desse tipo não ocorram. Então, a inteligência sendo estimulada. Veja como Deus se utiliza de todos os fenômenos para que nós cheguemos à perfeição, para que nós atinjamos o progresso. Ele cria mecanismos, ele que é a inteligência suprema do universo, ele vai criando para cada situação um mecanismo que possa nos auxiliar, né, a atingir esse objetivo, que é a perfeição e a felicidade. Paciência e resignação com relação aos seus desígnios, né? Temos que aceitar. Por mais que seja doloroso, milhares de famílias agora estão chorando, pranteando os seus entes amados, mas o que fazer, né? Nós desconhecemos a necessidade evolutiva de cada um desses espíritos. Então, de alguma maneira, a gente tem que desenvolver essa resignação perante a vontade do Pai. E saber que esses espíritos estão voltando para a pátria eterna e verdadeira. Então, esse é um dos objetivos também. E, por fim, eu gostaria de recomendar a leitura do livro do André Luiz, Ação e Reação, no seu capítulo 18, que vai falar também desses resgates coletivos. O nome do capítulo é Resgate Coletivo. Então, nós temos uma explicação minuciosa dos instrutores de André Luiz com relação a esse tipo de resgate. Inclusive, tem a história de dois espíritos que não evoluíam no plano espiritual, não conseguiam ascender a esferas superiores, porque eles cometeram um crime no século XV. E apesar de trabalharem no bem há mais de 500 anos, eles não conseguiam evoluir. Então eles fizeram uma regressão de memória e eles viram que eles jogaram dois companheiros do precipício para adquirir a patente deles, né, para serem promovidos. Eles precipitaram dois companheiros e ficaram com aquele resgate, aquela expiação embutida, né, vamos dizer assim, aguardando o momento em que eles tivessem que realmente resgatar. Então, o que acontece? Quando eles veem isso, eles imediatamente decidem reencarnar junto com vários companheiros que tinham também, vou usar esse termo, karma da altitude, porque como eles precipitaram na altura, eles adquiriram o karma da altitude. Muitos também se suicidaram, se jogando, então adquiriram o karma da altitude. Então eles reencarnam juntos e entram no mesmo avião que vai cair, né? Olha o resgate coletivo aí. Por isso que a gente não sabe. A gente quer entender, enxergar na matéria a causa de todas as coisas, mas a causa é espiritual. A causa está na nossa ficha kármica, no nosso prontuário de atitudes do passado. Vejam, um resgate que demorou 500 anos, porque o crime por eles cometido foi em 1400 e alguma coisa, enfim, no século XV. Por isso que Jesus afirmou que tudo que está escondido vai ser revelado. E as nossas dívidas serão pagas ceitil por ceitil, que era o centavo da época, né? Nada poderá ficar sujo. Um exemplo, né? Você recebe uma visita e essa visita, de alguma maneira, está com um sapato sujo, né? Veio, pisou na areia ou algum detrito, aí vem e suja toda a tua casa. E ela diz assim, desculpa,
Ah, eu não queria fazer isso com você. Tudo bem. Pega a vassoura, pega o pano e vai limpar. Não é? Vai pedir desculpa? A gente vai pedir desculpa para a lei? Não, desculpa, sim, mas você sujou. Então a obrigação é limpar. Né? Então nós, ao longo de várias reencarnações, também cometemos vários delitos. Sujamos a psicosfera, a atmosfera espiritual do planeta. E precisamos a limpar, de alguma maneira, através dos resgates, das expiações e, principalmente, através da caridade. O Cristo de Deus afirmou que o amor cobre, uma das traduções é lava a multidão de pecados. Só o amor. O Livro dos Espíritos também tem uma pergunta que diz que a melhor maneira de você neutralizar o mal é fazendo o bem. O bem para quem? Para todos. Todas as pessoas que te cercam. Não é? É uma maneira da gente se quitar com a lei sem precisar dessas expiações mais dolorosas. Se a gente cumprir os nossos deveres do dia a dia, como vai dizer o Espírito Vémono no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos resgatando todo esse passado delituoso e triste que todos nós possuímos. Então é isso que eu queria falar com vocês com relação. Espero ter sido claro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar pelo canal, tá? Que a gente, tanto quanto possível, também vai tentar responder as dúvidas. Sugestões de temas nós pedimos para que vocês sugiram os temas para os próximos programas. E vamos encerrar, como sempre, né? Como quase sempre, com o nosso querido Gonzaguinha, que nessa música ele fala do nosso apego à vida, né? De como a vida é um mistério profundo para muita gente, mas que todos nós queremos, de alguma maneira, continuar a viver e a sermos felizes. Para nós espíritas, a gente tem certeza que a gente vai continuar vivendo, seja na matéria, seja fora dela. A vida é um eterno contínuo, então nós não temos essa preocupação. Mas o Gonzaguinha colocou isso na letra que nós vamos ler. Há quem fale que é um divino mistério profundo, a vida, né? Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Saúde, sorte, paz, felicidade e harmonia. É o que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado pela vossa assistência. Até a próxima e namastê. Muito obrigado.